Olá pessoal, aqui é a Ana Carolina, a professora de vocês de Economia, e essa é a aula sobre Teoria do Consumidor, parte 1. Bom, vamos começar falando sobre o problema do consumidor. O problema do consumidor típico é a maximização de seu bem-estar. Dadas as restrições que a escassez impõe sobre suas escolhas, temos, portanto, dois objetivos importantes: as preferências do consumidor que servem para definir sua utilidade ou bem-estar e a restrição imposta pela escassez. Bom, como a gente comentou no vídeo passado, no vídeo anterior, o indivíduo é um indivíduo racional, né? Um dos pressupostos da teoria microeconômica é que é um indivíduo racional que objetiva a maximização do seu bem-estar, do seu lucro e etc. Mas todos estamos sujeitos, né, a restrições de escassez, né? Seja de tempo quanto de dinheiro. E essa escassez seja de que for, ele vai impor algumas restrições, algumas ponderações nas nossas escolhas. O indivíduo está sempre preparado para fazer escolhas, então ele vai, por causa disso, por ele ser capaz de fazer escolhas, ele vai também conseguir estabelecer preferências, né, que vão definir ali a sua utilidade ou bem-estar. O conceito de utilidade aí pode ser associado, para essa simplificação, numa sensação, né? Pode ser definido por uma sensação, no caso, como eu coloquei aqui, de bem-estar. Então, quanto maior a minha utilidade, maior o meu bem-estar. E, né, claro, a restrição que é imposta pela escassez, que é um outro objeto que nós temos que trabalhar e que é o problema, né, do consumidor. Beleza. A restrição orçamentária, ela representa a escassez de um problema do consumidor. Então, se existe uma cesta de consumo do consumidor por dois bens, no caso X e Y, cujos preços de ambos produtos são diferentes, P' e P2', e o consumidor possui uma renda M para gastar, então a restrição orçamentária desse consumidor pode ser descrita como P' vezes X mais P' vezes Y tem que ser menor ou igual à minha renda, que é M. Então, essa aqui é a minha equação a minha relação de restrição. Então, essa aqui é a minha restrição orçamentária. Beleza? Bom, vamos lá. A restrição orçamentária, ela acaba impondo, né, um conjunto orçamentário. O que é esse conjunto orçamentário? O conjunto orçamentário são todas essas combinações aqui que está abaixo da nossa restrição, da nossa linha que limite da restrição orçamentária, que podem ser consumidos pelo indivíduo. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenha uma unidade de X, uma unidade de Y. Essa é uma cesta possível. 2 unidades de X e 2 unidades de Y. Essa é outra cesta possível. 3 de Y, 3 de X, também é uma outra cesta possível. Uma de Y e 10, sei lá, de X, também é uma cesta possível, porque está debaixo dessa nossa linha aqui da restrição orçamentária. E essa restrição orçamentária, essa reta aqui, é aquela reta que a gente definiu antes, né? Que é o nosso P'X vezes X, P2' mais P2' vezes Y, igual, né, ou menor ou igual a M, que é a nossa renda. Então, para a gente desenhar essa reta aqui, vamos supor que a gente tenha lá aquela equação, e que o preço de P1 seja 1, né, o preço P' seja igual a 1 e P2' seja também igual a 1. E a minha renda, vamos supor, meu M igual a 10, né. Então, se for assim, a gente tem a seguinte relação: 1x mais 1y tem que ser igual a 10. E aí, para a gente desenhar essa reta, vamos supor que a gente consuma tudo de x. Então, aqui seria m dividido por x, né? Pelo meu p de x, na verdade, meu p1. Então, se a minha renda é 10, meu preço de x é 1, então eu tenho aqui o limite, né? Se eu não consumir nada de y, eu vou consumir 10 unidades de x. Bom, e se for o contrário? Bom, se for o contrário,
se eu gastar toda a minha renda com o Y, então esse ponto aqui, ele vai ser qual ponto? Vai ser M, né, que é a minha renda, dividido por P duas linhas. Como aqui P duas linhas e P' é 1, então seria 10 dividido por 1, né? Então que seria 10 também. Então se ele não consumir nada de X, 0 unidades de X, a gente vai ter aqui 10 unidades de Y. E aí a gente vai supondo valores para X e encontrando valores de Y, que vai dar esses pontos aqui e que vai formar essa reta, que é a nossa reta de restrição orçamentária. Beleza? E tudo que está aqui embaixo dessa reta é então chamado de conjunto orçamentário. Beleza. Bom, o fato de existir essa relação onde eu tenho que abrir mão de uma unidade de X ou de uma unidade de Y para eu consumir, por exemplo, se eu quiser mais unidade de X, se eu quiser 10 unidades de X, como eu tinha pressuposto aqui antes, eu não vou poder consumir nada de Y, certo? E se eu quiser consumir 5 unidades de X, eu vou poder consumir aqui 5 unidades de Y. Então, essa relação entre quantidades, né, entre preço e quantidade aí, das nossas preferências, da nossa restrição orçamentária, ela vai nos ajudar a compor, a construir a definição de custo de oportunidade. Então, a inclinação da reta orçamentária, a inclinação aqui dessa retinha, ou seja, se ela pode ser aqui, né? Ela pode ter várias inclinações, pode estar mais inclinada ou praticamente nem um pouco inclinada, tipo, a mais horizontal possível, até assim, até se ela fosse completamente horizontal também ela poderia. Bom, essa inclinação da reta orçamentária, ela nos fornece a ideia de custo de oportunidade. Isso é, para consumir mais do bem X, é preciso deixar de consumir um pouco do bem Y. Abrir mão da oportunidade de consumir Y é o custo econômico real de consumir mais do bem X. Beleza? Então esse é o significado de custo de oportunidade. E o custo de oportunidade é exatamente quantos itens de Y eu preciso deixar de consumir para consumir mais de X ou o inverso. Beleza? Bom, vamos analisar o que acontece com a reta orçamentária quando uma das variáveis se altera. No caso, a gente tem duas variáveis aí, que é renda e preço, né? Então, vamos lá. Se a renda variar, vamos supor que quando a renda aumenta, eu vou ter o poder de compra do indivíduo maior e vai provocar um deslocamento na minha curva, na minha reta orçamentária para a direita. Porque eu vou ter uma maior possibilidade de grupos, né, de cestas que eu vou poder agora formar, porque a minha renda variou para positivamente. Toda vez que eu colocar esse símbolozinho aqui, ó, esse delta, quer dizer variação, tá bom? Bom, então quando a renda aumenta, o poder de compra do indivíduo se amplia, deslocando a reta orçamentária para fora, do jeito que eu coloquei aqui. Dessa forma, o conjunto de cestas de bem que o consumidor pode comprar torna-se maior. Se você reparar, ó, aqui, naquele outro desenho, eram nossas cestas, né, de conjunto orçamentário. E quando a minha reta aqui orçamentária se desloca para a direita, esse conjunto ele aumenta. As minhas possibilidades de combinação entre os bens aumentam. Tá? E se o contrário acontecer? Bom, se a renda variar negativamente, então a minha reta orçamentária vai se deslocar para a esquerda, reduzindo a possibilidade aqui, meu conjunto orçamentário. Beleza? Então, vamos continuar. E se o preço variar? Bom, se o preço variar de um dos dois bens variar, o preço relativo dos bens se altera. Então, o que é isso? O preço relativo, o preço de X em relação ao preço de Y. Isso se traduz na inclinação da reta orçamentária. Então, se o preço do bem X aumentar, a reta orçamentária ficará mais inclinada, como mostra a figura. Bom,
Como eu falei para vocês, esse ponto aqui é a minha renda dividido por meu preço de X, porque aqui eu não estou consumindo nada de Y, né? Nesse ponto aqui. É zero de Y e tudo de X. Bom, agora imagina que o meu preço vai aumentar, né? Então, esse P1 aqui aumenta. Então, esse número aqui, consequentemente, ele fica o quê? Menor. Por isso que o ponto em que a reta vai tocar, tangenciar o eixo X, ele vai mudar para a esquerda, fazendo com que a minha reta se torne mais inclinada. Porque a quantidade do bem Y, né, o preço do bem Y não mudou. Ele continua o mesmo. Então, o ponto que dele, se a gente consumisse tudo de Y, continua o mesmo. Mas se eu pressuponho aqui que o preço de X alterou, só ele alterou, e a alteração foi assim, o preço aumentou, então a minha reta orçamentária ela vai mudar o ponto em que ela encontra o eixo X, tornando ela mais inclinada. Isso também faz com que nosso conjunto orçamentário seja reduzido. Beleza? E se o contrário acontecer? Então, se a variação do preço de pelinha for cair, bom, de novo, aquela coisa. A gente tem M dividido por pelinha e pelinha agora diminuiu. Então, isso daqui vai ficar maior, né? Então, o meu M pelinha, agora que o preço diminuiu, vai ser maior do que meu M pelinha de antes. E isso vai fazer com que a minha reta mude, né? Nossa, ficou horrível isso aqui. Que o ponto em que ela cruza aqui o eixo X mude para direita, né? Então, a inclinação, ela fica menos inclinada, a nossa reta. Por quê? Porque o ponto aqui de Y continua o mesmo, mas aqui o de X ela vai ampliar, né? Aqui o montante vai aumentar e essa nossa reta orçamentária vai ficar menos inclinada e, consequentemente, o nosso conjunto orçamentário vai ser maior. Ok? Bom, vamos lá. Aí eu falei aqui, em algum momento aqui, uns minutinhos atrás, sobre preços relativos, né? Que é o preço em relação ao outro. Então, eu achei interessante colocar aqui um adendo, né? Sobre preços absolutos e preços relativos. Por exemplo, suponha que todos os preços dobrem de um período para o outro. Intuitivamente, se todos os preços da economia aumentam ou diminuem, incluindo a renda, na mesma proporção, então nada muda em termos reais. Ou seja, a restrição orçamentária continua exatamente a mesma, apenas expressa em valores monetários diferentes. O problema da escolha do consumidor não muda e ele escolherá a mesma cesta de bens que escolhia antes da mudança geral dos preços, todo o resto constante. Ou seja, se nada mais mudar, né, se só os preços aí dobrarem, ou seja, só os preços e a renda dobrarem, mas as condições da economia continuarem a mesma, etc e tal, então ele vai continuar, né, escolhendo a mesma cesta de antes. No jargão econômico, disse que mudanças nos preços absolutos não têm efeito real ou que os agentes econômicos não sofrem ilusão monetária. Apenas nos preços relativos é que se tem efeito real, isto é, uma mudança do tipo em que o preço de um bem se modifica em relação a outro bem, né, que foi quando a gente analisou aqui embaixo, quando o X aqui mudou sozinho, e aí ele se tornou aqui, nesse caso, né, mais caro do que o bem Y, é que há realmente uma mudança real nas escolhas, na cesta que o consumidor escolheria. Bom, vamos seguir então. Agora falando sobre impostos e subsídios e como esses dois elementos eles alteram, né, a restrição orçamentária do consumidor. Então, a política econômica utiliza com frequência instrumentos que afetam a restrição orçamentária do consumidor. Os impostos sobre a quantidade, por exemplo, alteram o preço do bem em que se está considerando a incidência do imposto. O imposto sobre o valor incide sobre o preço do bem e geralmente é expresso em termos percentuais. Bom, vamos lá. Quando
né, há uma incidência de imposto sobre a quantidade, né, o preço do bem em que se está considerando a incidência do imposto, ele vai se alterar. Né? Por quê? Porque quanto mais quantidade, quanto mais daquele produto eu utilizar, maior é a incidência do imposto. Né? E já o imposto sobre o valor, ele incide sobre o preço do bem e geralmente é expresso em termos percentuais, ou seja, talvez 6%, 6% mais caro, né, de ICMS, né, ou de outro imposto que incida sobre o valor. Um subsídio é o contrário. Né? No caso do subsídio, a quantidade que o governo o governo acaba dando ao consumidor uma quantia que depende da quantidade que ele, consumidor, compra do bem. Então, na verdade, ele vai ganhar ali um montante, né? De acordo com que ele, quanto mais ele for consumir daquele produto em que se está inserindo o subsídio. Do mesmo modo, um subsídio ad valor, ele baseia-se no preço do bem subsidiado. Outro imposto ou subsídio que o governo pode dar é o imposto ou subsídio de montante fixo. Para um imposto, isso significa que o governo se apropria de uma quantidade fixa de dinheiro independente do comportamento do indivíduo. E um subsídio de montante fixo, por outro lado, dá ao consumidor, independente do seu consumo, uma quantidade fixa de dinheiro. Voltando rapidamente aqui, falando sobre os impostos sobre quantidade, quando há uma incidência do imposto da quantidade, né, o preço do bem ele vai se alterar como? Então, o preço que antes era P', por exemplo, agora vai se tornar P mais T, né, que é ali T, no caso, é o imposto, né, sobre a quantidade de T unidades do preço, né, e quando o imposto incide sobre o valor, né, sobre o preço, então o consumidor ele vai estar pagando, o preço vai mudar da seguinte forma, vai ser basicamente, né, mais aqui é uma tarifinha T que multiplica o preço. Então, além do preço aqui, né, que ele está pagando, P vezes 1, né, deixa eu ver aqui, só um rapidinho, além desse preço do bem, ele ainda vai pagar uma porcentagem aqui a mais desse preço. Então, é assim que eles alteram, né, diferente de cada tipo, né. Agora, quando é um subsídio, por exemplo, sobre quantidade, então o preço ele vai ter lá um P menos uma taxinha S aqui, ou montante S sobre a quantidade, dependendo da quantidade do bem. Se for o ad valorem lá, então vai ser basicamente 1 menos um sigma aqui, por exemplo, que multiplica o preço. Então, vai ser o preço menos uma porcentagem aqui do preço, que é o subsídio gerado. Bom, agora essa questão do imposto de montante fixo, ele vai afetar de uma maneira diferente a nossa restrição orçamentária. Porque se você reparar, né, como os preços aqui, quando os preços aqui estão mudando, né, ou quando o imposto está incidindo aqui sobre a quantidade ou sobre o valor, estão alterando o preço, então o que está mudando aqui é a inclinação, certo? Porque se o preço está aumentando ou se está diminuindo, o que está mudando aqui é a inclinação da nossa restrição orçamentária. Mas já o imposto, né, ou o subsídio de montante fixo, ele vai alterar, na verdade, a nossa quantidade fixa de dinheiro. E isso faz com que a nossa reta orçamentária ela vá se deslocando, ao invés de alterar ao invés de alterar em questão de inclinação, ela vai alterar em questão de ampliação ou redução de renda. Então, para dentro ou para fora, dependendo. Se for imposto, vai para a esquerda, né, que vai reduzir a renda disponível. E se for um subsídio, vai expandir, então vai deslocar para a direita
a reta orçamentária. Bom, há um outro mecanismo que também afeta a nossa restrição orçamentária, que é os racionamentos, né? A gente está vivendo agora uma crise energética, possivelmente, se nada mudar, muito em breve teremos que viver no contexto de racionamento. E os governos, quando eles impõem um tipo de restrição como essa, então, na verdade, eles limitam o nível de consumo de algum bem a uma determinada quantidade, certo? Se a gente está vivendo um contexto de racionamento, a nossa reta orçamentária, então vamos pegar aqui um exemplo aqui inicial aqui dessa situação. Vamos supor que não exista essa segunda reta deslocada para a direita aqui, só apenas essa daqui que existe, essa primeira aqui, né? Vamos supor. Bom, se nós estamos vivendo no contexto de racionamento, onde ele vai limitar a quantidade, né, a ser consumida de um bem, então, olha, X barra aqui é o limite de quantidade a ser utilizada. Então, a nossa reta orçamentária ela vai ser exatamente a mesma aqui, só que ela vai acabar, né, aqui, que é a quantidade fixada. E o nosso conjunto orçamentário vai ser menor, né, e vai ser formado por essa áreazinha aqui, nessa nova reta. Ok? Então, beleza, vamos falar um pouco agora sobre preferências. Muito bem. Preferências, como eu tinha comentado na primeira aula, ela deve seguir 3 princípios, né? O da transitividade, da completude e da reflexidade. Então, a transitividade é aquela coisa, aquele exemplo que eu dei dos CDs, né? Mas agora falando em termos técnicos, isso significa o quê? Que se o consumidor acha que X é pelo menos tão bom quanto Y e que Y é tão bom quanto Z, então nós podemos inferir, porque ele é racional, que ele acha que X é pelo menos tão bom quanto Z. O princípio da completude estabelece que o consumidor ele consegue estabelecer uma relação de preferência. Ele escolhe, né? Ele tem esse poder de escolha. E o princípio de reflexividade, ele fala que todas as cestas são pelo menos tão boas quanto elas mesmas. Bom, um outro ponto das preferências é a convexidade, né? Então, de acordo com o axioma da convexidade, as médias são melhores do que os extremos. O que isso significa? Significa que se o consumidor ele realmente ele ambiciona maximização, ele quer, na verdade, mais de ambos os bens. E isso significa que esse ponto aqui na média, aqui no ponto médio aqui, ele vai ser o ponto em que eu vou conseguir ter o máximo de X e o máximo de Y. A partir desse ponto aqui, eu vou ter que abrir mão de, por exemplo, Y para ter X. Ou, nesse ponto aqui em cima, eu vou ter que abrir mão de X para ter um pouquinho mais de Y. Entendeu? Então, eu não vou ter o máximo dos dois. Eu vou ter uma combinação que vai depender de outras relações de preferência. Bom, um outro princípio é o princípio da monotonicidade. O que esse princípio fala? Esse princípio fala que mais é sempre melhor. Então, o consumidor, o indivíduo, ele sempre quer mais de todas as coisas. Então, ele quer o máximo de X e o máximo de Y. E por isso, aquele ponto ali na média são melhores do que os extremos. Bom, e a questão de preferência nos leva a um outro ponto, que é a utilidade. Então, nem sempre a gente consegue fazer uma inferência econômica apenas pelas associações de preferência. Então, as funções de utilidade surgem, né, como um conceito mais maleável. Uma função de utilidade assinala para cada cesta X em X, por exemplo, um grupo de X, um valor de utilidade. Como eu falei com vocês, lembra? Utilidade é um conceito associado a um sentimento de bem-estar. Então, uma função de utilidade nada mais é do que uma representação numérica das cestas disponíveis para o consumidor. Então, a nossa utilidade, ele vai fazer o quê? Ele vai nos demonstrar
as nossas combinações possíveis. Por exemplo, vamos supor que eu posso obter 2x e 3y, e isso vai me dar 10, né? Vamos supor que nem a gente estava falando da restrição orçamentária. Mas agora falando aqui dessa relação de 2x mais 3y aqui, por exemplo. Então, isso daqui é o quanto a minha cesta, como a minha cesta é composta. Então, eu prefiro 2 itens de x e 3 de y. E essa é a minha cesta de utilidade, a minha cesta de preferência. É assim que eu me sinto feliz. Bom, e essas curvas de utilidade, essa utilidade, ela pode ser traduzida em curvas de indiferença. Então, essas curvas de indiferença, elas representam um conjunto de cestas indiferentes entre si. Então, vamos supor que a gente tem lá uma equação que expressa a nossa satisfação de ter 2 bens lá, vinho e pão, vamos supor, né? Então, cada curvinha dessa vermelhinha aqui, né, é uma curva de indiferença em vários níveis de restrição orçamentária. Então, vamos supor, né, que eu tenha essa primeira restrição orçamentária aqui. Então, esse pontinho aqui, onde a minha restrição orçamentária tangencia a minha curva de indiferença, que traduz as minhas utilidades, a minha preferência, é meu ponto ótimo, porque ali eu consigo usar, né, como a gente lembra que eu falei que os meios são melhor que os extremos. Então, eu tenho aqui no meiozinho dessa minha curva de indiferença mais de ambos os bens e ainda assim tangenciando a minha curva de restrição orçamentária. Então, isso daqui é possível para mim, né? Esse ponto aqui é possível, né? E eu vou querer esse ponto aqui, onde eu consigo consumir o máximo, né, de x e y, dentro ainda nas possibilidades da minha restrição orçamentária. E aí, se minhas restrições orçamentárias forem maiores, eu vou ter outras curvas de diferença, né, que vão me dar também combinações ótimas aí de 2 bens. Então, a curva de indiferença, essa curva vermelhinha aqui, ela vai conter todas as cestas, né, que dão o mesmo nível de satisfação ao consumidor. Então, por exemplo, igual aquela coisa que eu falei, 3x, 2x mais 3y igual a 10. Então, todas as combinações aqui de x e y que igual a 10 vão estar aqui nessa curvinha aqui. Minha restrição aumentou, minha satisfação é 20 agora quando é 2x mais y, mais 3y. Então, aqui nessa segunda curvinha aqui, vão ser todas as combinações que resultam, né, o valor 20, né, que é a minha, quando eu tô muito feliz, tava feliz com 10, com 20 eu tô muito mais feliz, muito mais satisfeita. Mas isso aqui, é claro, né, essa segunda curva aqui, ela vai depender da minha renda, né. Se a minha restrição orçamentária fosse só essa primeira aqui, essa segunda curva de indiferença seria impossível. Inclusive, é bom salientar que todas essas funções aqui, todas essas combinações que estivessem aqui acima dessa... Todas essas combinações que dessem aqui acima dessa primeira... Todas as combinações que dessem aqui acima dessa primeira curva, elas seriam impossíveis se essas outras curvas de restrição orçamentária aqui também não fosse possível. Beleza? Bom, agora falando sobre as taxas marginais de substituição. O que são essas taxas marginais de substituição? Cada pontinho aqui dessa curva de indiferença, ela tem uma inclinação, né? Mas isso aqui é um conceito matemático, né? Mas em outras palavras, cada pontinho desse aqui expressa uma quantidade que eu tenho que abrir mão aqui de
x para mim ter mais de y, ou nesse caso aqui de y para mim ter mais de x, né? Então, esse valor, esse custo de oportunidade que a gente tinha comentado na aula anterior, ele também pode ser chamado de taxa marginal de substituição. E ela é obtida pela inclinação da curva de indiferença. E mede a taxa pelo qual o consumidor está disposto a trocar um bem por outro. Bom, agora, continuando, uma coisa interessante para a gente ainda comentar sobre esse tema é falar sobre as possibilidades de diferentes curvas de utilidade. Então, de acordo com as minhas preferências, a minha curva vai ter um formato diferente. Ele pode ter vários formatos diferentes. Então, bom, associando aí os conceitos, nós podemos definir diferentes formatos para as curvas de utilidades. Suponha que os bens x e y aqui sejam substitutos perfeitos. O que isso significa? Vamos imaginar aqui manteiga e margarina, certo? São substitutos. Se o preço da manteiga está alto, eu vou comprar margarina, né? Bom, nesse caso, se o preço de um bem aumentar, certamente o consumidor fará a troca do consumo pelo outro bem. Assim, a curva de indiferença aparecerá como gráfico ao lado. Então, aqui uma curva assim, nesse formato de reta, é uma curva que representa bem dois bens substitutos. Porque conforme o preço de um aumenta, se o preço aqui de x aqui aumentar, eu vou substituir, vou reduzir o consumo de x. Lembra que a gente estava falando aqui que se o preço aumentasse aqui, a inclinação aqui na reta ficaria mais inclinada e o ponto onde interceptaria, seria aqui, por exemplo. Então, eu reduziria o consumo de x para ter consumir mais de y, certo? Bom, agora, se os bens fossem complementares perfeitos, o que significa? Um par de tênis, você não compra um pé direito, sem comprar o pé esquerdo, não faz sentido. Bom, nesse caso, você só consegue consumir quantidades iguais de ambos os bens. No caso aqui, pé direito e pé esquerdo. Então, vai ser basicamente assim, a nossa curva de indiferença. E o ponto, a quantidade de equilíbrio vai ser essa quininha aqui. Aqui ninguém vai consumir, porque aqui vai ter mais de pé direito do que pé esquerdo. Aqui mais de pé esquerdo do que pé direito. E as curvas de indiferença, elas podem, as quantidades podem ir aumentando conforme a restrição orçamentária, como eu estava falando antes, for aumentando também. Ok? Bom, mas e se os bens forem, por exemplo, um bem mau? Por exemplo, eu não gosto de cebola e eu estou avaliando aqui cebola e aqui pimentão, e eu adoro pimentão. Então, as minhas curvas de diferença vão ser inclinadas positivamente em direção, ao pimentão. Então, quanto mais renda eu tiver, vamos supor que essa é a minha restrição orçamentária. Quanto mais renda eu tiver, mais eu vou querer consumir de pimentão e menos eu vou querer consumir de cebola. Beleza? E agora, por último, pra gente finalizar essa parte do conteúdo, nós temos aqui a avaliação de bens que são neutros. Por exemplo, sou totalmente indiferente à cebola. Pra mim, tanto faz se tem ou não, mas eu eu faço muita questão de pimentão. Então, de novo, a minha curva, que nesse caso vai demonstrar a completa indiferença da quantidade aqui de y, e vai se deslocar para a direita conforme a minha renda for aumentando, porque eu vou querer consumir mais de x, com certeza. Pimentão é certeza que eu vou querer. Cebola, tanto faz se eu vou consumir uma ou duas, ou zero, ou tudo não, ou um número maior aqui. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido captar e entender os conceitos. E na próxima aula a gente vai resolver algumas questõezinhas sobre esse tema. Beleza? Até mais e a gente se vê.